Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Itágoras, sou médico nefrologista, né? Professor da Universidade Federal do Tocantins e proprietário da Clínica Nefro, que é uma clínica de nefrologia especializada em doenças renais. Agradecer aqui à organização do evento pelo convite, a oportunidade da gente estar aqui junto e conversar um pouco sobre a doença renal e a saúde da mulher, né? E aproveitar o momento também para parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, né? Que deve ser celebrado todos os dias por essa parceria, né? Por essa delicadeza, esse equilíbrio em nossas vidas, no nosso dia a dia. É interessante que hoje meu filho, né, estava voltando da escola, ele tem 7 anos, e estava me falando por que comemora o Dia da Mulher nesse dia, né? Não sei se todo mundo sabe, eu não sabia, mas ele era comemorado no dia 25 de março, que foi devido a um acidente, uma tragédia que ocorreu nos Estados Unidos. 130 mulheres foram carbonizadas numa loja têxtil, mas aí depois cerca de 80 mil mulheres se revoltaram contra a qualidade de trabalho, a falta de equiparação salarial lá na Rússia, contra o Czar II, e aí sim, foi no dia 8 de março, e aí passou a ser comemorado no dia 8 de março. Quem me explicou tudo isso foi o meu filho, hoje, na hora do almoço. Bom, então, assim, hoje a gente vai falar sobre a saúde da mulher e as doenças renais, né? E por que a gente deve falar sobre isso? Não está passando. Acho que travou aqui. Ah, tá. Bom, passou. Bom, então por que é importante falar? Ok, então assim, a doença renal ela é um problema de saúde pública mundial, né? E tem crescido assustadoramente, principalmente devido ao aumento dos seus fatores de risco, que são principalmente a hipertensão arterial, diabetes mellitus e o envelhecimento, tá? Então é uma doença que tem aumentado a sua prevalência no mundo todo, não só aqui. E segundo um dado de estudo americano, cerca de 195 milhões de mulheres no mundo todo são afetadas por essa doença, tá? Sendo a 8ª principal causa de morte entre as mulheres atualmente. Isso é um dado mundial. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, aqui no Brasil, de 2006 a 2015, 11.115 mulheres morreram de um tumor renal, tá? Ainda sobre esses dados, sobre as mulheres e as doenças renais, elas são as maiores doadoras de rim. Talvez pelo fato desse instinto materno de cuidar das pessoas, mas infelizmente elas não são as principais receptoras. Tem vários trabalhos falando que as mulheres têm maior predisposição ao desenvolvimento de problemas renais, de doença renal, tá? Apesar delas serem as maiores doadoras, elas não são as maiores receptoras de transplante. Elas doam mais rim e recebem menos quando estão nessa situação. E em relação ao transplante, o Brasil ele possui o maior serviço de transplante público do mundo, né? Então, uma pessoa que necessitar desse tratamento, ele vai ter total acesso através do SUS, né, tanto na avaliação pré-transplante como a cirurgia em si, durante o transplante, e o pós-transplante, que seria o tratamento com medicamentos chamados imunossupressores. Tá? Bom, como a imagem no Google é pública, né, eu pedi emprestada a imagem dessa modelo e fiz os rabiscos aqui para mostrar onde é que o rim está. O rim é um órgão duplo, ele fica na região retroperitoneal, tá? Aqui o rim direito, ele fica mais ou menos à altura das últimas costelas, tanto o rim esquerdo também, tá? O rim direito aqui, o rim esquerdo. E se a gente analisar de forma, como ponto de referência a cabeça, o rim esquerdo ele é mais próximo, ele é mais alto, e o rim direito ele é mais baixo, porque aqui tem o fígado e não deixou ele subir tanto. E também outra coisa importante a relatar, que às vezes pacientes nos procuram no nosso consultório, porque o exame veio mostrando que o rim direito é menor do que o esquerdo. E isso é uma situação natural, normal. Isso é normal encontrar. O rim direito ele pode ser de 1 a 2 centímetros menor do que o esquerdo,
isso não seria um problema, e sim um resultado anatômico justamente da topografia. O fígado, como é um órgão muito grande, na verdade o maior da cavidade abdominal, ele não deixa o rim desenvolver como o rim esquerdo desenvolve. Então, o rim esquerdo ele é maior do que o direito, naturalmente, tá? Então, se a gente olhasse de perfil, a gente ia verificar que os rins eles ficam mais próximos do dorso da coluna do que a parte da frente do abdômen. Então, por isso a gente chama uma região retroperitoneal, ou seja, atrás do peritônio, que é a cavidade abdominal, que é o abdômen aqui. Então, para que serve o rim, né? Então, o rim ele funciona como filtro do nosso organismo. Todo o nosso sangue passa por dentro do rim quando ele é filtrado. Ele tem outras funções, que a gente chama funções endócrinas. Por exemplo, ele produz hormônios que regulam a pressão arterial. Ele produz hormônio que não deixa a gente ter anemia. Ele ativa um outro hormônio, que é a vitamina D, que é importante para a saúde dos nossos ossos. Mas a principal função que a gente tem entendimento, né, na verdade a população geral, é a questão da filtração, de limpar e tirar o excesso de água e de sal do nosso organismo. Quando ele faz isso, o sangue ele vem de uma artéria chamada aorta, entra dentro do rim, o rim filtra esse sangue por um órgãozinho chamado néfron, né? Daí o nome da especialidade nefrologia. E aí depois desse sangue limpo, ele retorna para o nosso organismo através de uma veia, que está em azul aqui, que a gente chama veia cava. E o que foi filtrado, o que não nos serve mais, ele sai por esse canalzinho aqui chamado ureter. Desceu pelo ureter e chega nesse reservatório. A bexiga nada mais é do que um reservatório no nosso organismo. Se a gente não tivesse bexiga, estaria produzindo urina o tempo todo e a gente estaria se molhando o tempo todo. Então, a principal função da bexiga é armazenar. Depois que ela enche, ela tem um sensorzinho aqui que avisa lá o cérebro em cima, ó, a bexiga está cheia, chegou a hora de fazer xixi. É quando a gente sente a vontade. E essa bexiga ela tem músculo, se contrai e a gente vai lá e coloca esse xixi para fora. Depois da bexiga, a gente tem um outro canalzinho chamado uretra, tá? Por onde sai a uretra por onde sai o xixi do nosso corpo, que é a uretra. Então, assim, os problemas, as doenças renais, elas podem existir em qualquer um desses segmentos, em qualquer parte. Pode ser no rim, pode ser no ureter, pode ser na bexiga, pode ser na uretra. Então, os problemas renais podem vir de qualquer uma dessas regiões. E não esquecer que o rim, ele é o filtro do nosso sangue, tá? Então, como cuidar do rim? Hábitos de vida, né? Principalmente com o que come, com o que bebe, questão da atividade física para manter pressão arterial controlada, peso ideal, ok? Bom, então, aí, pensando nessa palestra aqui, eu fui pensar o que eu vou falar, o que a gente vai fazer aqui, né? Então, eu fui buscar as queixas mais comuns, mais procuradas no nosso consultório. Então, assim, nos consultórios de nefrologistas, geralmente as pessoas, as mulheres, nos procuram com esses problemas, com essas queixas. Então, eu listei essas 5 e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre elas. Acredito que o ideal era a gente apresentar e aí no final a gente senta e faz um debate, uma discussão, né? Responde as perguntas. Bom, a primeira, que é a infecção urinária. A infecção urinária, ela é um problema de saúde que a gente não adquire de outra pessoa, a gente não pega de outra. As infecções urinárias acontecem por bactérias, na maioria das vezes, às vezes pode ser um fungo, né? Mas que existem no nosso próprio organismo, tá? Ela pode acometer a uretra, que a gente chama de uretrite, pode ser na bexiga, que a gente chama de cistite, ou pode ser no próprio rim, quando é pielonefrite. A mais comum, a mais frequente seria a cistite, seria a infecção na bexiga, tá? E como é que ela acontece? É uma bactéria que vive nessa região perineal nossa e ela sobe pela uretra e faz o processo infeccioso, ok? Então, você não pega de uma outra pessoa. Essa bactéria já está ali, por algum motivo, ela conseguiu romper a barreira de proteção que a gente tem, que são várias barreiras, e promove essa infecção. A cistite, normalmente, a pessoa vai sentir o quê? Uma ardência, uma queimação, né? Um desconforto aqui, digamos, no pé da barriga, né?
que a gente chama de região suprapúbica, e um desconforto ao fazer xixi. Às vezes também uma fraqueza nas pernas, também faz parte da sintomatologia da cistite, ok? Quando essa infecção sobe até o rim, a gente chama de pielonefrite, aí seria uma doença um pouquinho mais grave, né? Ela pode subir pelo aquele canalzinho que eu chamei ureter e chegar até o rim. Aí vem a pielonefrite. Aí, além desses sintomas que a gente relatou aqui agora há pouco, a pessoa pode ter dor lombar e febre. Às vezes febre alta, com calafrios, e essa dor na região dorsal aqui, que significa que essa infecção já subiu até o rim, e aí é uma situação mais grave, que às vezes necessita de internação, para tomar antibiótico venoso, né, por um certo período, até melhorar o quadro, né, e aí depois pode até terminar o tratamento em casa com antibiótico via oral, tá? Então, essa aqui seria o que a gente chama de infecção urinária alta ou pielonefrite. E eu não poderia deixar de falar de uma outra situaçãozinha que a gente chama de infecção urinária de repetição. Bom, por questões anatômicas, as mulheres têm mais infecção urinária do que os homens, né? Por quê? Porque a uretra da mulher ela é mais curta e ela é mais próxima do ânus, onde tem a maioria dessas bactérias, que aí elas ascendem e fazem as infecções. Por questões anatômicas, a gente considera, não que seja normal, mas a gente espera que as mulheres tenham até 2 episódios de infecção urinária por ano. Acima disso, a gente chama de infecção urinária de repetição, ou recorrente, e aí você tem que investigar algum fator complicador, que seria o quê? Poderia ser um cálculo renal, uma malformação no sistema urinário, né? Um rim defeituoso, às vezes vem um rim que ele tem um formato de ferradura, duplicação do ureter, aquele canalzinho que liga o rim à bexiga, ele pode estar duplicado e retendo urina, o cálculo renal promovendo alguma obstrução, ou às vezes a mulher já está no climatério e aí ela tem a questão da diminuição dos estrógenos, que também são fatores de proteção para não deixar a infecção urinária acontecer, né? Então, nessas situações de mais de 2 episódios de infecções durante um período de 12 meses, a gente tem que fazer uma investigação mais detalhada para saber se não tem um fator causador disso, tá? Para que às vezes é passível de resolução, de você resolver esse problema e não ficar tendo essas infecções repetidamente. Bom, o próximo tema que a gente colocou foi a questão do cálculo renal, ou também conhecida como nefrolitíase. A nefrolitíase, ela é uma doença que tem um fator genético associado, que geralmente tem uma história familiar positiva, né? A pessoa tem algum parente que tinha esse problema, esse defeito, e passou para aquele que está tendo. E os hábitos de vida, né? Então, associada à predisposição genética, com os seus hábitos de vida, por exemplo, a baixa ingesta de líquido, a alta ingesta de sal, de proteína e a baixa ingesta de frutas, predispõe à formação, precipitação desses cálculos, que são as pedras. Lembrando que o rim é o filtro do nosso sangue, quando ele faz essa filtração, essas substâncias que ele filtrou, elas se agregam, né, aqui dentro do sistema urinário. A quantidade de água dilui e impede essa agregação. Algumas outras substâncias, como o citrato, eles também impedem essa agregação e a formação dos cristais. Então, esse é o problema genético, esse é o defeito que a pessoa nasceu, associado aos hábitos de vida, e aí existe a probabilidade de formar esses cálculos. Na maioria das vezes, eles são formados dentro do rim, né? Ele pode ser formado aqui na pelve, no ureter, na bexiga, qualquer parte do órgão. Quando esse cálculo se desloca, ele se desprende aqui dentro do rim, começa a descer pelo ureter, é que vem a cólica. Esse ureter, esse canalzinho aqui, ele é de um músculo liso, parecido ao intestino. Então, quando ele contrai, quando ele dilata, promove aquelas cólicas. Por isso que vem aquelas dores. Aquelas dores, elas só vêm quando o cálculo está migrando, quando ele está passando aqui pelo ureter. Tá? É como se estivesse estrangulando. E é uma dor de forte intensidade. Até relatam que é uma dor mais forte que a dor do parto. E ela é tão forte e ela é tão intensa mesmo, que quando ela sai, a pedra sai daqui de cima, vem até a bexiga, essa região aqui do abdômen nosso, ela é rica em inervação do sistema digestivo. E aí, quando esse cálculo está passando aqui, ele estimula essa inervação do sistema digestivo, e é por isso que, às vezes, nessa cólica, a pessoa tem náuseas e vômitos, chega até a vomitar. Tá?
Então, esse é o motivo de, às vezes, a cólica renal vir acompanhada de vômitos também. Bom, essa pedra, ela pode impactar, ou seja, ela pode não conseguir passar em qualquer um desses estreitamentos, aí quando vem a necessidade de abordagem cirúrgica. Hoje em dia já tem os tubos flexíveis que você consegue subir aqui, aí é o urologista, né? Consegue subir, fragmentar, ou às vezes até captar e retirar esse cálculo aqui de forma mecânica mesmo, tá? Bom, aqui a apresentação está online, aí ele retarda um pouquinho agora a passagem. Bom, em relação ao cálculo, a gente tem 3 momentos, né? Aquele momento da crise, que a pessoa tem aquela dor insuportável, que procura um pronto-socorro. Aí naquele momento ali ela vai receber uma analgesia, uma hidratação, né? Então esse é o primeiro momento da abordagem em pessoas que têm um cálculo renal. O segundo momento é, às vezes, retirar esse cálculo cirurgicamente ou fragmentá-lo, né, bombardeá-lo. E o terceiro momento, que seria conosco, com os nefrologistas, que é fazer a avaliação metabólica, que a gente chama de estudo metabólico, é para tentar entender por que essa pessoa está formando esses cálculos e poder fazer um trabalho preventivo. E aí, dependendo do problema que a gente detectar, a gente vai ter necessidade de alguns medicamentos, mas principalmente a questão da orientação dos hábitos de vida, né, em relação à digestão de alimentos. Então, dependendo do tipo de problema, aqui a gente vai ter uma recomendação mais personalizada, mas, no geral, acho que não ficou boa a imagem aqui, principalmente para prevenir a formação dos cálculos, são ingesta de líquido adequadamente, que seria em torno de 30 ml por quilo de peso por dia, que na maioria da população dá em torno de 2 a 3 litros. Você tem que estar procurando, estar ingerindo por dia. Diminuir a quantidade de ingestão de proteína e sal, principalmente, né? Também as comidas industrializadas. Aí aqui, dependendo do tipo de cálculo que você está formando, vai ter restrição de um ou outro alimento, né? Mas principalmente a questão do aumento da ingestão de líquido, diminuição de sal e proteína na comida e aumento da ingestão de frutas frescas, porque elas têm substâncias que ajudam na prevenção desses cálculos, ok? Bom, gente, enquanto passa aqui de um slide para o outro, queria registrar aqui a presença da doutora Ivete, médica nefrologista, a minha sócia lá da clínica da Nefro, a doutora Bárbara, que é enfermeira lá com a gente, a doutora Fernanda, que é nossa psicóloga, a doutora Nayara, nossa nutricionista, a senhora aqui, Ginaí, que é administradora da empresa, e as meninas do administrativo, que é a Flávia e a Marbenha, que estão aqui no centro aqui do auditório. Bom, e o terceiro tema que a gente estava falando são cistos renais, né? Existem vários tipos de cisto renal que podem se desenvolver no rim. A maioria deles são cistos renais simples, que eles se originam da periferia do rim, que a gente chama de córtex renal, e são problemas, digamos, benignos assim, não trazem grandes problemas para a saúde da pessoa, tá? Normalmente eles são únicos, pode ser só de um lado ou pode ser dos dois, né? Mas às vezes tem 2 de um lado, 1 do outro, e a gente visualiza que eles são tipo essas bolinhas de água que podem surgir no rim, tá? E realmente é isso, ele tem uma membrana bem fina e dentro dele tem somente líquido. E eles se originam da periferia do rim, que é o chamado córtex. Esse aqui é o chamado cisto simples renal. Não há necessidade de cirurgia, não tem remédio que trata, entendeu? Se a gente pegar aleatoriamente 10 pessoas que tenham mais de 40 anos de idade, de 4 a 5 vão ter cisto renal simples e nem sabem que tem. Vai ser um achado, vai ser uma descoberta ao acaso, entendeu? E esse aqui não é uma coisa para se ficar se preocupando. Mas, assim, é muito motivo de procura de nefrologista por conta da presença de cisto renal simples. Por outro lado, tem uma outra doença chamada doença renal policística autossômica dominante. Aí ela já tem um fator genético, né, uma mutação que ocorre e vai passando de geração para geração.
sabendo que cada geração que passa, esse gene mutante ele vai se diluindo, ele vai se perdendo. Por exemplo, o meu material genético, metade veio da minha mãe e metade do meu pai. Então, isso já vai separando e já vai diminuindo essa transmissão. Mas, de qualquer forma, é uma doença que essa sim pode evoluir para perda de função renal com o tempo, né? E ela é vista dessa forma. São vários cistos e ela sempre é bilateral. Sempre tem nos dois rins. Não existe a doença renal policística autossômica dominante em um rim único, só de um lado. Tem que ter dos dois, faz parte do quadro. Até porque essa mutação nesse gene, ela promove um defeito, e aí esse rim, ele muda uns canaizinhos de água que tem lá dentro do rim, ele muda de posição, aí começa a alimentar outra coisa, esses cistos, eles se originam lá de dentro do rim, de uma região que a gente chama de túbulos, tá? Diferente do cisto simples, que se origina da periferia, esse é lá da parte de dentro do rim, dos túbulos. E essa mutação, ela promove a mudança desses canaizinhos de água e joga a água dentro do cisto, além de não produzir uma outra substância chamada colágeno, que aí tem a fragilidade. Esse tipo de doença, geralmente, ela vem acompanhada de outras complicações, como hérnias, diverticulose, aneurismas, podem vir associados pelo mesmo fator, pelo mesmo problema que causou esses cistos renais. Cistos no fígado, cistos no pâncreas, também são complicações juntos que vêm com a doença renal policística autossômica dominante. E, às vezes, nem todos os pacientes, que ela tem tipo 1 e tipo 2, né? Uma é mais agressiva, outra é menos, mas nem todo mundo que tem doença renal policística autossômica dominante, um dia vai perder a função renal e um dia vai ter que fazer a hemodiálise. Nem sempre, tá? Também não tem tratamento, somente acompanhamento. A gente faz o acompanhamento e as orientações, né, em relação aos cuidados do rim. Sempre, de novo, o rim é o filtro do sangue, então ter sempre o cuidado com o que a gente come, com o que a gente bebe, para manter esse filtro funcionando o máximo de tempo possível. E um outro tema que também é bem procurado seria o tumor renal. Já diferente do cisto, esse realmente é um tumor, é um câncer, né? E são células malignas que começam a tomar conta de todo esse espaço, vai destruindo o rim, podendo até cair na circulação do rim e se disseminar para outras partes do organismo, quando ocorre o que a gente chama de metástase, né? Então, o tumor câncer renal, ele pode dar metástase para pulmão, para cérebro, para pele, para osso, tá? E aí o tratamento seria ressecção, né? Tirar o órgão e, na maioria das vezes, quimioterapia, às vezes radioterapia também, dependendo das metástases e das complicações. Bom, e a nossa principal preocupação também é em relação à insuficiência renal, que é quando ocorre a perda de função do rim, tá? A insuficiência renal, ela pode vir principalmente daqueles fatores de risco, que são a hipertensão e o diabetes, e o envelhecimento. Fisiologicamente, a gente estima que a partir dos 50 anos de idade a gente perde aí em torno de 1% da função do rim por cada ano de vida de forma natural. Então, já faz parte do nosso envelhecimento, já faz parte, digamos, do descarte da máquina, né? Mas isso não quer dizer que, mesmo que você não tenha nenhum problema, um dia teu rim vai parar. Não, isso não acontece, até porque o organismo tem suas capacidade de fazer seus ajustes, né? Suas válvulas de escape, digamos assim. Bom, então, assim, o que seria a insuficiência renal? A insuficiência renal seria a perda dessa capacidade de limpar o nosso sangue, de filtrar o nosso sangue. A insuficiência renal ou doença renal crônica, a gente gradua, a gente classifica ela com 5 grupos, tá? E para fazer essa graduação, essa classificação, a gente faz um exame chamado clearance de creatinina, que é na urina de 24 horas, ou através da creatinina do sangue, a gente joga numa formulazinha e acha essa taxa de filtração. Esse exame aqui, clearance creatinina ou taxa de filtração glomerular, o normal dele é de 90 a 120 ml por minuto. Aí quando ele começa a cair, a gente vai fazendo essa classificação. Quando chega no grupo 5, é quando a gente tem a doença renal crônica estabelecida, que antigamente era chamada de doença renal crônica terminal, e agora a denominação é doença renal crônica estabelecida, quando já chega um momento realmente irreversível, e nesse momento aqui, se o paciente é diabético,
a gente já indica a terapia renal substitutiva, tá? Então, de acordo com esse nível de função renal, a gente tem diferentes tipos de abordagem nesses pacientes, tá? Então, e como é que eu faço essa avaliação? Um exame simples de fazer no sangue, chamado creatinina, e o exame de urina. Com esses dados e a história do paciente, eu vou conseguir classificar ali algum desses pontos aqui, tá? Até onde a gente sabe, até o estágio 1, o grupo 1, 2, às vezes a gente tem como recuperar, reverter essa situação. Tem novos trabalhos já em andamento, mostrando que às vezes até no grupo 3 aqui, tem os medicamentos que já estão ajudando a melhorar bastante essa função renal aqui. Mas, assim, o que a gente sabe é que chegou no 3 ou no 4, é só a questão de você retardar, de lentificar essa progressão da doença renal. O que isso significa? Que o acompanhamento com o especialista não é com a intenção de curar. Infelizmente, a gente não tem essa capacidade de curar, de reverter isso aqui 100%. Mas de retardar. Se a pessoa estava perdendo em torno de 10%, 20% de função por ano, com o especialista vai perder 1%, 2% ou vai parar de piorar em algum momento, entendeu? Então, essa a importância de ter o especialista em acompanhamento. Bom, e quando chega nessa fase final, a gente tem 3 opções de tratamento, tá? A hemodiálise. O que é a hemodiálise? Ela é um tratamento que não visa a cura. O objetivo não é curar o problema, e sim fazer o papel do rim. Então, a hemodiálise, ela substitui o rim. Por isso que é chamada terapia renal de substituição. Então, a hemodiálise, o paciente ele vai até a clínica, né? E ele é conectado na máquina através de umas agulhinhas que a gente coloca no braço. Aí o sangue é puxado, passa na máquina, limpa e é devolvido para o paciente. A dose da hemodiálise para paciente crônico são 12 horas semanais. Essas 12 horas semanais a gente divide em 3 dias, por isso que são 3 dias por semana. Ou segunda, quarta, sexta, ou terça e quinta e sábado, né, 4 horas por sessão. Alguns serviços fazem esse tratamento diariamente. Aí vão de 2 a 5, de 2 a 2 horas e meia de sessão, ok? Então, esse aqui é um tratamento que a gente chama de hemodiálise, né? Envolve a questão da troca de sangue, da remoção do sangue do corpo da pessoa, passar na máquina, fazer essa limpeza. Essa pecinha aqui, que a gente chama de capilar, ela funciona como glomérulo, é como se fosse aquele órgão que eu falei que tem lá dentro do rim, o néfron, né? E é aqui onde ocorre a limpeza, né? Que por dentro do capilarzinho passa o sangue e por fora desse passa um líquido, um soro, para fazer a remoção daquelas impurezas que tem dentro do capilar. Essa membrana ela é semipermeável, então ela permite a passagem de alguma substância de onde tem mais para onde tem menos. E é assim que ocorre a limpeza do sangue, tá? Através das sessões de hemodiálise. Uma outra forma de tratamento chama-se diálise peritoneal, né? Essa aqui não envolve troca de sangue, não tem contato com o sangue. Como é que a gente faz? É implantado um catéterzinho chamado catéter de Tencoff no abdômen, né? Metade desse catéter fica para dentro, como ilustra essa figura aqui, e a outra metade para fora. Em uma dessas pontas aqui, a gente infunde um soro. Esse soro ele entra dentro do abdômen, da cavidade abdominal da pessoa, né? E ele fica um certo tempo ali. As alças intestinais, essa camada peritoneal, ela é rica em capilares, são os pequenos vasos que tem ali dentro, e onde está passando o sangue sujo. Como é membrana semipermeável, esse líquido está fora, ele suga as impurezas de dentro, aí depois a gente drena esse líquido aqui. Esse tratamento ele é feito pelo próprio paciente em casa, tá? Aí ele tem principalmente duas modalidades, que é a diálise peritoneal ambulatorial contínua, que a pessoa faz essa troca 4 vezes por dia, vamos supor, acordou às 6 horas da manhã, aí ela vai infunde 2 litros aqui dentro, espera, aí fecha o sistema e pode andar, pode sair, pode ir para a rua. 4 horas depois ela volta, drena aquele que estava lá dentro, infunde mais 2 litros. E aí faz isso 4 vezes por dia. Ou a diálise peritoneal automatizada, que tem uma maquinazinha que ela vai ficar infundindo e drenando o líquido. A diálise peritoneal automatizada, a pessoa faz enquanto está dormindo, tá? Então,
à noite, vai deitar, conecta na máquina, conecta os banhos. Aí, enquanto a pessoa está dormindo, a máquina infunde e drena o líquido durante um período de 8 horas. Terminou o tratamento de manhã, desconecta, está livre o resto do dia. Diferente da hemodiálise, essa aqui a pessoa faz todos os dias, né? A hemodiálise são 3 dias na semana e essa aqui a pessoa tem que fazer todos os dias. Ela dá mais liberdade, porque a pessoa faz em casa, só vai à clínica uma vez por mês, e às vezes, se ela tem um quarto, um ambiente adequado, ela pode viajar, pode levar para qualquer outro lugar para fazer esse tipo de tratamento, tá? E a terceira opção, que é a melhor para quem tem a doença renal crônica, desde que não tenha contraindicação, é o transplante renal, tá? Então, o transplante renal, ele não é a cura. Também tem que ficar bem claro isso, ele é uma opção de tratamento, embora é que dá maior qualidade de vida para a pessoa, tá? E dá menos complicações no longo prazo. E como é que ele é feito? A pessoa recebe um rim novo, aqui nessa região que a gente chama de flanco ou pelve. Não se retira os rins nativos. Os rins nativos eles continuam lá no lugarzinho deles e o rim novo é colocado aqui embaixo na pelve, tá? Aqui no flanco da pessoa. E aí é conectada a veia, a artéria e pega um ureterzinho e implanta lá na bexiga, de onde vai estar saindo a urina que foi produzida nesse rim novo. Bom, quando você coloca um rim novo dentro de uma outra pessoa, ele fica como um órgão estranho. Então, o organismo de quem recebeu vai tentar destruir esse rim, porque ele é um corpo estranho. Então, o organismo vai mandar as células de defesa lá atacar esse rim aqui e tentar destruí-lo. Para que isso não ocorra, a gente dá uns remédios chamados imunossupressores, ou seja, para baixar a imunidade do receptor, do paciente que recebeu o rim novo, para que mantenha esse rim funcionante. No começo, ele recebe esses medicamentos em dose muito alta, então a imunidade vai lá para baixo. E aí tem mais risco de infecções, são as complicações agudas que a gente fala, que as complicações logo após o transplante que podem acontecer, não necessariamente vai acontecer. E aí, com o tempo, a gente vai reduzindo a dose desses remédios para o mínimo possível aceitável, para que não deixe ele muito imunossuprimido, predispondo às infecções, e também não ele rejeite, faça uma rejeição e faz a perda desse rim novo aqui que ele recebeu, que a pessoa recebeu, tá? Então, o transplante renal ele é a melhor opção de tratamento, sim. Coloca-se o rim aqui embaixo na pelve, não se retira os outros, a não ser que eles seja uma doença renal policística, que o rim estava muito grande, atrapalhando, ou o rim atrófico só levando a infecções urinárias de repetição. Aí sim retira-se os rins nativos, mas o rim novo sempre é alocado aqui embaixo e não no lugar onde estava o outro, tá? Bom, eu falei daqueles 5 temas que são as principais buscas, né, do consultório do nefrologista, mas aí quando eu estava terminando de montar, eu lembrei que tinha mais 2 queixas que também é muito recorrente nos nossos consultórios, que é a dor lombar, né? Ela falou, dói as costas, então está doendo o rim, tá? Já procura o nefrologista. A maioria das dores lombares não são de origem renais, elas são de origem osteomuscular, tá? Vocês viram que eu falei aqui a questão da característica da dor de origem renal, principalmente da cólica renal, embora tenha outros tipos de problemas renais que promovem outro tipo de dor. Mas a dor nas costas, que é aquela dor relacionada à postura, a pessoa mudou de posição, sentou, levantou, doeu ou melhorou, geralmente ela não é de origem renal. O rim ele fica escondido aqui no reto peritônio, atrás das últimas costelas, ele não se movimenta de acordo com o nosso movimento. A gente pode abaixar, deitar, ele vai ficar lá na mesma posição paradinho, tá? A dor de origem renal geralmente é uma cólica, que pode ser unilateral, só de um lado, né? A dor de origem osteomuscular, ou seja, de coluna, digamos, ela é mais centralizada, ela é mais no meio da costa. E a dor do rim, ou ela é do lado direito, ou ela é do lado esquerdo. Algumas situações que promovem obstrução do trato urinário, o acúmulo de água no rim, que a gente chama de hidronefrose, ou na verdade o xixi, promove uma distensão do rim, dá uma dor tipo cansada, uma dor pesada aqui de um lado, ou do direito ou do lado esquerdo, ok? Então o rim ele dói, mas a gente tem que saber diferenciar a dor que vem da coluna da dor que vem realmente do rim. Uma outra queixa bem recorrente é o edema, que na verdade é a retenção de líquido, aquele inchaço, né? Então muitas mulheres nos procuram no consultório
com queixa de edema, do inchaço, achando que pode ser um problema renal. Pode ser? Pode, sem dúvida. Mas anemia pode levar ao edema, né? Problema de tireoide, a falta desse hormônio que é responsável pelo metabolismo do nosso organismo pode levar ao edema. Insuficiência cardíaca, o coração ele é a bomba do nosso sangue, ele faz o sangue estar circulando, e aí ele pode levar ao edema também. A obesidade, pela gordura não se juntar com a água, ela reter o líquido no organismo, também pode ser causa do edema. O problema vascular, o sangue ele circula por nosso corpo através de vasos, né? Tem as veias, as artérias, e também tem o sistema linfático que faz a drenagem. Algum problema nesses sistemas podem também promover esse edema, esse inchaço. O sangue, ele sai lá do dedão do meu pé, ele pode chegar aqui até no meu cérebro. Por quê? Porque o coração empurra e a veia, ela tem válvula que está trazendo o sangue do pé. Então, essa válvula, quando o sangue bate nela, ela abre, o sangue sobe, ela fecha e não deixa o sangue voltar. Uma válvula incompetente, que a gente chama, ou seja, ela está com defeito, ela deixa o sangue voltar. Aí isso acumula sangue lá embaixo, pode fazer os edemas de extremidade, são os edemas de pé relacionados a problema vascular, né? E as doenças renais, que também podem fazer esse tipo de inchaço, né? Mas ele tem uma característica bem como é que fala? Similar, né? O edema de origem renal, geralmente, ele é matinal, pela manhã. Geralmente, assim, ele é até um pouco mais avantajado, dependendo do tipo de problema, ele se estende até, às vezes, joelho, face e mãos. E na insuficiência renal, só quando está numa fase bem avançada é que pode fazer esse edema. Mas, assim, aqui eu não falei para vocês, que também não é uma queixa tão recorrente, é um probleminha até um pouquinho mais complicado de falar, são as doenças inflamatórias do rim, que a gente chama de glomerulonefrites. Essas doenças inflamatórias no rim, elas podem promover uma perda de proteína pela urina. A proteína ela é importante no nosso organismo para manter o líquido dentro do vaso. Ela promove uma pressão dentro do nosso vaso e segura o líquido ali dentro. Quando a gente tem essas glomerulonefrites, a gente pode ter um problema chamado proteinúria, perdendo essa proteína, aí vem a incapacidade de segurar o líquido dentro do vaso e ele vai para fora do vaso e faz o inchaço, o edema, também de origem renal. Ok? Bom, e como é que eu faço o diagnóstico desses problemas, né? Obviamente tem que procurar um médico, um especialista, através de uma avaliação clínica. Essa avaliação clínica é uma historinha que você vai contar para o seu médico. E depois dessa historinha ele vai examinar, fazer o exame físico. E se mesmo assim ele não conseguir ainda obter o diagnóstico só com essa história, o exame físico, aí a gente pede a avaliação laboratorial, que são exames de sangue e de urina, e às vezes tem necessidade de exames de imagem, né, que é ultrassonografia, tomografia, ressonância, vai depender do problema. Então, assim, a gente não vai sair pedindo todo tipo de exame para qualquer pessoa. Primeiro é a história que você vai contar para o seu médico. Então, seja detalhista e tente sempre lembrar do momento que isso começou na hora de contar, porque é importante falar tanto do tempo que isso começou e dos detalhes desses problemas. Vocês viram em relação às dores lombares, dependendo da característica que você contar para a gente fala, não, é de origem muscular ou é de origem renal. Então, já só pela história, vocês contam, já dá para a gente imaginar mais ou menos onde está o problema, ok? Bom, foi feito um trabalho aqui em Palmas, onde fizeram o levantamento de doença renal crônica, hipertensão arterial e diabetes na população de Palmas, aqui é a população geral. E nesse trabalho concluiu-se que existem 3,4%, a doença renal crônica ela é prevalente em 3,4% da população de Palmas. Tá? Considerando que a nossa população hoje, de acordo com o IBGE, está em torno de 300 mil habitantes, estima-se que atualmente existem em torno de 9.750 pessoas com doença renal, ou seja, com clírice, a taxa de fração glomerular já diminuída, menor do que 60 ml por minuto. Nesse trabalho, foi observado que 60% dessas pessoas que tinham isso eram as mulheres. Então, é como se tivessem quase 6 mil mulheres com perda de função renal aqui em Palmas, de acordo com esse trabalho. Tá? Bom, e aqui é a nossa clínica, que fica ali na Teotônio Segurado, né? Nefro, clínica de nefrologia, os telefones de contato, e é lá onde a gente faz o atendimento às pessoas com problemas renais. Também é feito a hemodiálise, a diálise peritoneal e o acompanhamento pré e pós-transplante.
É isso.